principal desafio, acredito que vai chegar um momento, se ainda não chegou, vai chegar agora, que eu vou falar, tá? Em que assim, você tem um produto ou serviço que você está vendendo, certo? Ele tem que converter em benefício para você, então você tem que tirar lucro daquilo, e a sua empresa também tem que rodar. E aí é o momento que você para e pensa, opa, será que eu sou uma empresa ou eu tenho emprego de luxo? Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Pode Descomplicar. Muito prazer, eu sou Priscila Queiroz da Descomplicando Empresas e hoje no Pode Descomplicar nós vamos falar de um assunto muito importante para a sua empresa, que é marketing digital. Aliás, estamos aqui com o meu sócio Heron Soares da Descomplicando Empresas, ele que é especialista em marketing digital, dono também da empresa Fio, Marketing Fio. Então a gente vai falar um pouquinho mais e aprofundar mais sobre o marketing, como você aparecer mais e vender mais, ok? Bom, Heron, muito obrigada por aceitar esse convite da Descomplicando Empresas e participar aqui desse podcast. Então se apresenta aí, fala aí um pouquinho de você. Certo, como a Priscila mesmo disse, né, eu sou Heron, né, eu sou proprietário da Marketing Fio e agora, né, sou também sócio da Descomplicando Empresas, né, e a minha função é realmente auxiliar, né, depois do financeiro, tudo ali, não eu do financeiro, mas a Priscila, né, com todas as questões financeiras, a gente entrar com o marketing para realmente ajudar as empresas como um todo, né, e não só falar de um assunto ou de outro, mas realmente ter especialistas que conseguem ajudar em todas as etapas, né, então foi um agrupamento aí bem bacana que a gente fez e acredito que está ajudando muitas empresas aí, né? Com certeza, sem dúvida. Descomplicando Empresas, como sempre, ela tem a missão de transformar o empreendedor. Então, a consultoria empresarial, a mentoria, ela é focada aí em 4 pilares principais: finanças, marketing, vendas e planejamento. Então, a gente auxilia aí como um todo as empresas. E antes de mais nada, antes que eu me esqueça, já se inscreva no canal, acompanhe as nossas redes sociais para ficar por dentro de tudo que a gente fala por aqui e ter mais sucesso na sua empresa, no seu negócio, né? Então, nós esperamos que você tenha mais resultado. Então vamos lá, Heron, conta um pouquinho pra gente da sua história empreendedora, que isso é algo muito legal e eu acho que o pessoal precisa saber o quanto empreendedor de fato você é. Conta aí, desde o início, como que você começou? O que te inspirou a empreender? Bacana, então, lá atrás, né, eu acho que eu comecei ali entre 2018 e 2019. Eu trabalhava na prefeitura, né, então eu era funcionário público, só que o que acontece? Talvez as pessoas que são empreendedoras, né, a gente conversa com elas tudo e tem essa coisa da inquietação, né, e eu ali estava muito normal para mim, né, eu precisava de mais agitação, digamos assim, e daí foi que teve a oportunidade, né, que a Ju, né, a minha namorada, ela estava nos Estados Unidos, e aí ela falou, vem pra cá, vem ficar um mês aqui comigo e tal, né, aí eu falei, se eu for, vai ser pra gente ficar aí pelo menos um ano, né, e dito e feito, fui pra lá, saí da prefeitura, e já comecei a empreender desde lá, né, então lá eu conheci a galera que empreende nos Estados Unidos, né, então a galera que trabalhava com obras, limpeza, cabeamento de telefone, então conheci várias pessoas, né, e eu falei, essa vida é bem interessante, né, e aí, quando voltei para o Brasil, né, eu comecei a empreender, né, de início comecei a dar aula de inglês, e também, em paralelo, vender geladinho, então, às vezes, muito empreendedor se identificar com fazer um monte de coisa, né, ao mesmo tempo. Porque o começo é isso, né? Você precisa, no financeiro você aprende que não pode depender apenas de uma receita, né? Popularmente você não, enfim. E aí
vendia geladinho gourmet, né? A primeira empresa. Aí depois a gente começou a vender projetores, que era o Help Professores, né? Talvez alguém já comprou um Help Professor. Então, eu ia nas escolas vender projetor e aí dando aula de inglês também, né? Então essas eram as 3 atividades. E com essas 3 atividades eu chegava ali no salário que eu ganhava na prefeitura, né? Só que daí eu comecei a me organizar melhor quando eu conheci o marketing digital, né? E foi onde transformou minha vida. Então lá no início, Érico Rocha, Conrado Adolfo, Camila Porto na época, nossa, né? Então seguia essa galera e falava, poxa, tem uma oportunidade muito grande no online, né? Porque no físico, se eu tô aqui vendendo meu geladinho, meu projetor, eu consigo servir a um raio limitado, né? Se você colocar 100 km de raio, já é difícil, né? Agora, no digital, Conrado Adolfo, esses caras todos falando, a gente via que você podia vender para o Brasil, para o mundo inteiro, né? Se você tivesse um infoproduto. E aí eu comecei a estudar sobre isso, né? Então, eu venho estudando, eu estudo até hoje, né? Essa é a grande verdade, a tecnologia sempre está mudando. Nessa época também, eu comecei a cursar análise e desenvolvimento de sistemas. Então, para ser um desenvolvedor, para entender um pouco como é que funciona todo esse sistema, para fazer automações, né? Então, foi me descobrir minha paixão ali, né? Foi ali que eu descobri, poxa, eu realmente gosto de tecnologia. E aí comecei a estudar marketing e o grande pulo mesmo, né? Foi quando eu fui conhecer um grupo de pessoas, né? Que é o que a gente também fala muito na consultoria, né? Você precisa, não um grupo de pessoas amigos, não estou falando para ir pro bar, estou falando um grupo de empresários, né? Aonde que eles estão, né? E aí eu conheci o Polo Digital de Mogi das Cruzes. Quem não conhece o Polo Digital, vai lá, procura aí no Google. Agora é o Pipa Hub. Agora é o Pipa Hub. Tá muito bonito lá, tá bem legal. Né? Tá vendo como eu tô velho já, né? Então, e aí o que aconteceu? Lá foi onde eu realmente aprendi as técnicas de empreender, né? Então, uma coisa é você ter energia para empreender, outra coisa é você ter técnica. E aí como mexia com muita tecnologia, eu comecei a trabalhar com realidade aumentada e eu cheguei lá com um bottom, né? Na época eu também dava aula de inglês, né, que eu falei. Então, no curso pré-vestibular, eu fiz uma camisa que você colocava o celular e saía, assim, o logo, né? Realidade aumentada, o nome dessa tecnologia. E aí eu cheguei lá no Polo Digital falando, pô, vou abafar com isso aqui, né? Porra. Aí eu conheci o Garzi, muita gente deve conhecer o Garzi também, se você for mogiano, né, vai conhecer, e aí ele olhou pra mim e falou, mas como é que você vai monetizar isso daí? E aí foi a primeira palavra, foi a primeira pessoa que chegou, falou pra mim algo técnico que eu falei, pô, realmente, então, e aí eu fui aprendendo várias questões que eu tinha que aprender, né, de precificação, de viabilidade, né, de várias outras coisas, né, e isso tudo eu aprendi mais ainda porque foi onde começou a Marketing Field aí, né, que eu entrei com uma startup lá, né, que faliu, não deu certo, mas a gente aprendeu muita coisa, né, a gente participou do Startup SP, a gente foi para São Paulo, nossa, foi muito legal, foi muito conhecimento, aí foi lá que eu aprendi várias técnicas, né, de modelagem de negócio, de precificação, fluxo de caixa, o que é ponto de equilíbrio, o que é, né, no marketing também, pessoal também, né, como que se diz, essas questões, desenvolvimento pessoal, enneagrama, então assim, foi extremamente importante para mim essa questão, essa trajetória junto com um grupo de pessoas parecidas com você, né, porque ali um ajuda o outro, né, um tem alguma coisa que consegue ajudar o outro, né, tinha um que conhecia muito de desenvolvimento pessoal, me ajudava em alguma coisa, eu ajudava ele no marketing e assim a gente ia crescendo juntos. E aí a Marketing Field surgiu por quê? Porque eu comecei a me destacar na questão de realmente trazer resultado, né? Poxa, eu tenho algo para vender, como é que eu faço para vender online? Eu sempre tenho a resposta. As pessoas até brincam comigo, você quer alguma coisa, vai lá e pergunta o Peron que ele sabe, né? Enciclopédia. E realmente, como eu gosto muito de ferramentas, muitas coisas, aí tudo as pessoas vinham me perguntar, eu falei, vou abrir uma agência, vamos ver. E aí abri a agência, comecei, e aí foi num outro grupo de empresários, que foi o BNI, né? Que aí eu conheci empresários, assim, sem ser da área de startup, né? Que são nichos diferentes, né? Então eu aprendi o que era ser uma startup, e ali no BNI eu aprendi o que é ser uma empresa mais conservadora, digamos assim, né? E hoje a Fio, ela navega entre esses dois universos,
acredito que até mais 80% conservador do que startup, né? Mas a veia tecnológica do Polo ficou em mim, né? Então, e aí chegou onde a gente chegou e hoje, né? Eu consigo falar de toda essa trajetória, né? Ajudar outras pessoas com a Descomplicando Empresa, né? Então, esse é o meu grande trunfo, assim, né? Tudo bem que, né, você vê no marketing aquela ostentação de, ganho muito dinheiro, então não sei o que lá. De verdade, ainda não cheguei nesse ponto, né, nesse patamar, mas eu já tenho, eu acho que agora eu estou no momento de escala, né, eu estou no momento que eu sei o que eu faço, né, é um momento que o empreendedor, alguns estão se identificando com isso, né, eu sei o que eu faço, eu sei como eu faço, eu tenho tudo o que eu preciso para crescer. E aí, é nesse momento agora de escala que eu tô, e é nesse momento em que demorou aí, digamos, 5 anos para chegar nesse momento, né, que não é fácil, porém, hoje eu consigo também passar todos esse conhecimento para a galera que vem para a consultoria, onde a gente fala não só de marketing, né, mas de outros assuntos relevantes para o crescimento empresarial. Com certeza, nossa, muito legal. Você é o nato empreendedor. A gente fala que tem alguns comportamentos empreendedores, né? E você tem muito desses comportamentos. Para quem não sabe, a gente se conheceu lá no Empretec, né? Eu conheci o Heron lá no Empretec que é um treinamento do Sebrae, muito bom também, que também é muito bacana. Então, se você é empreendedor, está começando aí, primeiros passos também, indico que conheça o Sebrae, que é uma ferramenta muito importante e a maioria dos cursos lá são gratuitos, né? Eu também sou professora do Sebrae, né? Então lá também é algo bem bacana. E aí, lá no Empretec, a gente viu alguns comportamentos empreendedores. E o Heron, eu acho que ele tem muitos deles, né? Como sempre tá buscando aprender coisa nova, sempre muita ideia nova, né? Então, é muito legal. Bacana. E, Heron, conta aí um pouquinho pra gente Conta aí, um principal desafio que você enfrentou aí nessa sua trajetória empreendedora, que esse desafio você aprendeu. O que você aprendeu com esse desafio? O principal desafio, acredito que vai chegar um momento, se ainda não chegou, vai chegar agora, que eu vou falar, tá? Em que, assim, você tem um produto ou serviço que você está vendendo, certo? Ele tem que converter em benefícios para você. Então, você tem que tirar lucro daquilo. E a sua empresa também tem que rodar. E aí é o momento que você para e pensa, opa, será que eu sou uma empresa ou eu tenho emprego de luxo? Né? Então, até quem está assistindo, para pensar um pouquinho. O seu faturamento, né? O que está acontecendo com ele? Até parece que estou falando mais de finanças, né? Mas é que você perguntou qual que foi o desafio? O desafio foi finanças, né? Então, por isso que no Empretec, o que eu fiz? Primeira coisa, ter humildade de saber qual que é a sua falha, o seu erro, e procurar pessoas que são melhores que você naquilo. E foi onde eu achei a Priscila, né? Por quê? É o anseio de automatizar, que eu estava na época, e de como que eu aumento, como que eu organizo, né, para realmente conseguir ter resultado, né? Então, eu tinha uma ideia do que era um fluxo de caixa. Hoje, até mesmo esses tempos atrás, que eu comecei a incluir algumas outras coisas, né, que você vai aprendendo. Então, assim, o grande desafio é você romper a linha de realmente um faturamento que está te sobrando dinheiro, que é seu e não está prejudicando a empresa. Como que faz isso acontecer? Então, esse é o desafio. E aí, nesse desafio aí, o que mais te auxiliou? O que mais você viu e falou, pô, esse é o caminho? Cara, a primeira coisa é uma ferramenta chamada Canva. Por quê? Se você não sabe o que é, procure saber o que é. Porque ali você tem a sua empresa, você consegue enxergar tudo. Qual que é a proposta de valor certinha, né? Você tem ali quais são os meios de contato que você chega no seu quais são
como é que fala? Como fazer atividade. Como fazer atividade, tem a receita, né? E principalmente ali a questão das parcerias, né? As parcerias de negócio, né? Se você for tentar empreender sozinho, com a força bruta, dificilmente você vai sair do lugar, tá? Então, assim, as parceiras... Então, olhar o Canva é, assim, a primeira coisa que você tem que fazer. Não é ir lá e criar um Instagram, criar um TikTok, aprender a fazer dancinha. Esquece. Empreender de verdade põe ali o Canva. Então, a primeira coisa é o Canva. Segunda coisa é financeiro. É você saber exatamente e ter a coragem de olhar para os seus números e não mentir, né? Então, o financeiro é a segunda etapa. E, por fim, as vendas, o marketing, né? O marketing, as vendas, como é que eu prospecto, como é que eu atraio mais pessoas, né? Porque não adianta nada você ter uma empresa, só que uma empresa bonita sem vendas, sem receita. Então, você precisa do marketing, precisa trabalhar as vendas. Então, esses são os pontos cruciais, né? Que tem que tomar atenção. Com certeza. Também uma empresa que não vende não é uma empresa. Então, a gente precisa sempre ali ter vendas e fazer o dinheiro entrar, porque senão até mesmo não tem gestão financeira sem dinheiro, né? Legal. E, Heron, fala aí um pouquinho mais, entrando na FIO, na agência, me explica aí um pouquinho de como o marketing auxilia aí os empreendedores. Aliás, você comentou, né, que foi depois do Polo Digital que você conheceu o marketing, mas o que mais chamou a atenção para você começar a realmente querer saber mais sobre marketing? Conta aí um pouquinho. Foi a oferta. Você vai ficar milionário trabalhando com marketing. Sendo sincero? Pois é. Foi isso. Foi Érico Rocha falando que eu faria 7 milhões em 6 em 7. 6 em 7. 1 milhão em 7 dias. Puro marketing. Puro marketing. Foi o marketing que me atraiu para o marketing. Essa é a grande... Então foi o dinheiro. Inclusive, né, hoje quando você trabalha os clientes, um dos produtos que a Marketing FIO faz é cursos, né? Então, por exemplo, você tem um conhecimento e você quer fazer esse conhecimento virar um produto, que a gente chama de infoproduto, para vender ele online, né? Então, uma das questões mais importantes, o que vende. Não adianta você ficar só no amor, entendeu? A técnica, ela mostra que a maior quantidade de pessoas, elas compram se o seu produto estiver vendendo algo que faça outras pessoas lucrar. Então, a primeira coisa que as pessoas buscam é a lucratividade fácil, né? Por isso que tem tanto guru por aí, né? Então, se você, né, até, né, fica a dica, até alguns cursos, né, se você for lá nos cursos da Descomplicando Empresas, depois vai lá nos cursos rápidos lá. Então, é tudo estratégico. Então, por exemplo, se você falar que você dá curso de fluxo de caixa, não, você tem que falar fluxo de caixa lucrativo. Então, a palavrinha lucratividade, ela te ajuda. E aí tem uma escala, né, que você tem ganhar dinheiro, daí tem apostas, tem a questão entra a questão de desejo sexual, tem toda uma estrutura, né, e marketing, né, falar de marketing, aí tem uma escalinha que mostra quais são os produtos mais difíceis e mais fáceis de vender. E tem a pirâmide de Maslow também, né, que você tem as necessidades especiais, então o que é mais fácil, né, vender saúde, né, vender comida, né, alimentação, né, agora uma consultoria, por exemplo, está lá em cima, um serviço de marketing, uma coisa, então assim, mas é isso, o que me atraiu para o marketing foi o ganhar o retorno rápido, e talvez é isso que as pessoas pensam que é fácil, né? E justamente, como que o empreendedor acha que começou a investir em marketing e já tem que dar a venda, né? Então explica aí um pouquinho pra gente. Como que o marketing funciona? Ele é assim, rápido, fácil, dessa forma? Então, como é que funciona? Você tem que pegar e entender que o marketing, ele é uma variável, né, onde você tem o tempo por investimento, tá? Então imagina ali, né, nas abscissas, no horizontal você tem o tempo e na vertical você tem o investimento. Quanto mais investimento, no maior quantidade de tempo você ficar, mais resultado você vai ter, né? Agora, não adianta você ter muito tempo de marketing e nunca investir. Isso acontece com quem tem só rede social, no orgânico e não investe em marketing.
Aí você tem todo um tempo, às vezes, empresas aí, 2, 3 anos, pô, mas nunca me deu resultado. É lógico, você não investiu R$1. Da mesma forma que você investe muito, mas em pouco tempo. Milagre, que é um milagre, né? Então, assim, não é assim que funciona. Então, é uma questão de ir encaminhando, ir entendendo os gargalos, ir fazendo testes, né? E é assim que você tem resultado. Eu digo que empresa que não tem marketing bem estruturado é a mesma coisa que acenar no escuro. Ninguém vê, né? E aí é necessário começar a investir, separar aí um orçamento para o marketing todo mês para ir lá investindo. Porque é igual o investimento financeiro, no mercado financeiro. Não adianta você começar a investir no mercado financeiro, vai estar lá, vou colocar R$100 esse mês. O mês que vem vai ter R$100,10, 50 centavos. Por quê? No começo, o poder de poupar é muito maior do que o investimento em si. No marketing eu acho que é basicamente parecido, porque é conforme o tempo que isso vai mudando. Conforme você vai investindo frequentemente, que vai tendo mais retorno. Com certeza. Até mesmo por uma questão de algoritmo e tudo mais, né? E outra, não é só campanhas, né? Você tem investimento, vou contratar o Canva Pro para fazer as minhas postagens, né? É um investimento. Tempo é investimento, né? Então, o tempo que você para fazer ali um post, né? Então, assim, para gravar um vídeo. Então, tudo é tempo e dinheiro, né? Então, assim, Então, vai com calma, né? Deixa fluir, mas o importante tem algumas técnicas, algumas coisas que fazem com que você consiga chegar num resultado mais rápido, né? Não um milagre, mas você consegue sim cortar alguns caminhos aí. Show! E para o empreendedor que ainda está começando, não entrou ali no marketing digital, ele ainda está meio que quadradão. Quais os primeiros passos que ele precisa seguir ali, pelo menos um beabá ali, para ele começar a melhorar o marketing dele e atrair mais gente? Legal. Então, o marketing, imagine que não tem nada, nem computador. O que fazia na época, né? Na época era o quê? Você contratava o panfleteiro para panfletar na rua. Você fazia faixas, né? Colocava faixa do seu negócio, outdoor, jornal. Então, o não fazer nada já está prejudicando você, né? Vamos falar para o digital agora, o marketing digital. Então, a sua placa, né? O seu prédio, o seu escritório é um site. Então, você precisa ter um site. Daí, você precisa ver o seu negócio. Se seu negócio é varejo, um e-commerce. Se seu negócio é serviço, pode ser uma página de vendas, né? Um curso, pode ser uma landing page. Então, são termos técnicos, mas é tudo site. Você precisa ter um site. Outra coisa importante, tem algumas ferramentas gratuitas, por exemplo, no Google, que é o Google Meu Negócio, por exemplo. O Google Meu Negócio, você cadastra lá, né? É gratuito, é do Google e você vai aparecer no Google. Então, imagina, muita empresa não está no Google numa ferramenta que é gratuita. Então, vale muito a pena você fazer isso também. Outra coisa é dar uma cuidada na sua identidade visual. Por quê? Você vai começar a aparecer nesses lugares, mas tem que estar bem apresentável. Não adianta você ter um site horrível, uma rede social que você não vai cuidar. Você tem que gastar um tempo ali, né? Trabalhar para fazer uma coisa bem feita. Hoje tem o Canva aí que ajuda muito, né? Então, assim, vai lá, aprende a mexer. Tem muito vídeo no YouTube e tal. Então, você preparar ali o seu brand, né? Está em todas as redes sociais possível, né? Que você conseguir estar, é extremamente importante. Então, o básico é esse, né? E isso tudo que eu falei é sem investir, né? Sem você colocar dinheiro, né? Então, no físico, se não tivesse internet, você iria ter que pagar pela placa, iria ter que pagar para colocar o seu nome no jornal. Na internet é gratuito. Vai lá no Google, faz cadastro no Google Meu Negócio, cria suas redes sociais. É gratuito. Isso já vai te trazer visibilidade. Porém, o ideal é você gastar um dinheirinho para colocar outras coisas ali. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E essa é um fato muito importante, porque muita gente vai só criar post e acha que vai dar resultado. Mas não é bem por aí, né? Então, Heron, conta um pouquinho pra gente, porque eu acho que isso tá na cabeça do empreendedor. Tá, eu vou investir, mas eu invisto aonde no marketing digital? Qual a melhor plataforma que eu coloco meu dinheiro? Legal, essa é a pergunta que muita gente faz, né?
A melhor plataforma que você tem que investir são em todas, né? Mas por que em todas, né? Porque cada uma tem uma função, né? Foram criadas para necessidades distintas, né? Então, você pega ali, por exemplo, o funil de vendas, né? Que todo mundo já deve ter ouvido falar do funil de vendas e tal. O que é o funil de vendas? Basicamente, é você colocar o máximo de pessoas possível aqui no topo do funil para alguns virarem cliente seu, né? Então, se você já não está atraindo ninguém aqui, você não tem venda. Então, é aquilo que a gente estava falando, né? Se você só não está fazendo nada para que as pessoas cheguem até você, você não vai converter vendas. E aí existem as ferramentas que você consegue trabalhar a gestão de tráfego. O que é tráfego? É o maior número de pessoas passando em algum lugar, né? Você prefere que sua loja de roupa esteja no bairro ou no shopping? No shopping, né? Por quê? Porque você tem maior tráfego. Então, tráfego é isso. Essas plataformas, né? Então, você tem dois tipos de plataformas de tráfego. Você tem de search e de social, tá? A de social são as redes sociais. Então, Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn, etc. Aí vai. E a de search são as de pesquisa, né? Então, Google, Bing, Taboola, etc. Então, você tem search e social, né? E aí, quais são as funções de cada uma? No funil, para você atrair as pessoas, geralmente você usa as redes sociais. Então, vídeos no YouTube, seu Instagram, né? Para as pessoas estarem vendo ali. E lá no fundo do funil, são ferramentas que vão fazer a conversão. Essas pessoas converterem em vendas para você. Da mesma forma que as de pesquisa, né, as ferramentas de pesquisa, às vezes a pessoa já está com a dor ali. Então, por exemplo, se eu sou um dentista, né? Então, a melhor ferramenta para mim seria o Google. Por quê? Eu estou com dor de dente, eu vou procurar o quê? Dentista perto de mim, por exemplo. E aí você já vai direto para o fundo de funil e já vende isso. Agora, se você vende beleza, tipo loja de roupas, alguma coisa, é interessante você ter trabalhando ali o seu Instagram, seu TikTok. Por quê? Porque aí as pessoas vão vendo e vai chegar um momento que elas vão falar, pô, gostei daquela blusinha, gostei de alguma coisa, quero comprar. E aí elas vão para o fundo de funil e vão comprar de você. Então é importante você trabalhar um funil como um todo, né? E a alimentação dessa galera que chega aqui em cima, né? Como que se alimenta? Aí tem um meio do funil. Então, você tem e-mail marketing, você tem grupos no WhatsApp, você tem o próprio YouTube, né? Com vários conteúdos que você pode colocar lá, o blog. Então, são ferramentas de meio de funil. Então, você atrai, você relaciona e você vende, basicamente. Aí tem milhares de funil que o pessoal fala, mas esse é o mais simples, né? E aí você coloca dinheiro, né, nessas ferramentas que, mas é gratuito então eu colocar lá a minha empresa no Facebook, no Google. E não é, por quê? Você deixa o que lá? Os seus dados, né? Então, quando você vai fazer o cadastro lá no Instagram, não sei se você lembra, mas você colocou o seu sexo, qual que é a sua idade, né, data de nascimento, o que você gosta, se viajou para algum lugar você marca. Então, a gente como empresa de marketing, ou uma empresa normal que vai fazer uma gestão de tráfego, né, o que a gente faz? A gente compra esses dados, reúne a maior quantidade de dados que qualificam ali o meu público-alvo e eu faço um anúncio para esse público. Então, não é mágica, né? É o quê? É você anunciar algo para quem quer aquele algo que você tem a oferecer. Então, se eu sou uma manicure, eu tenho uma manicure e eu estou em busca do quê? Né? 99% são mulheres que querem lá pintar a unha. Então, a gente pode criar um público dessas ferramentas, não importa se é social ou se é search, e a gente faz o quê? A gente pode eliminar os homens, por exemplo. A gente pode deixar só as mulheres, por exemplo, acima de 25 anos, que é o quê? As que têm dinheiro para ir lá e gastar com a unha, por exemplo. Né? Que tem interesse por saúde e beleza. Né? E aí você vai segmentando, e aí você tem um público extremamente segmentado. Então, por isso que a gente fala muito, você conhece o público? Então, o primeiro trabalho é esse. Por quê? Eu sabendo qual que é o seu público, eu uso das ferramentas para segmentar, para atrair o maior número de pessoas. E aí, quando você mostra o seu panfleto digital, que é um anúncio, é muito maior a chance dessa pessoa clicar, entrar em contato contigo e aí fazer a venda. Legal. E também a questão da plataforma também depende muito do público, né? Às vezes, se a pessoa vende algo para
adolescentes, não adianta nada ela investir no Facebook, por exemplo, né? Ele vai precisar investir lá no TikTok, onde os adolescentes estão, né? Então, também a gente sempre pensar na eficiência, né? A gente fala bastante disso na consultoria, né? Que é necessário a gente pensar na eficiência. E, Heron, fala aí um pouquinho da atualidade do marketing digital, né? Agora as coisas mudam e mudam muito rápido, e com uma grande inovação aí que chegou para ajudar os empreendedores, eu acho um ponto muito importante é a inteligência artificial. E como que isso pode ajudar aí no marketing digital? Legal. Antes da inteligência ainda tinha o growth. Todo mundo era growth hacker, né? E, né? E até esses termos, né? O que é growth? Growth é crescimento. É o que a gente faz na consultoria, que é o quê? É você ter a automatização do processo, entender os gargalos que esse processo traz e resolver esses gargalos, né? Constantemente. Então, isso vai otimizando, melhorando continuamente, e aí você tem o tal do termo growth, que os mais velhos conhecem como PDCA. Verdade. Né? Isso é praticamente PDCA. Se você deu risada, você... Plan, do, check. A sua idade... Então, assim, é o growth, né? É growth e tal, mas são estratégias de crescimento. E aí, né, com o avanço da tecnologia, né, agora entrou o tal da inteligência artificial, né, e ela otimiza, a gente usa muito ela, e vem ajudar muito no marketing, né? Então... você pode fazer muitas coisas com a inteligência artificial, né? Uma delas, por exemplo, que a própria agência, antes a gente tinha uma pessoa que ficava responsável por criar os anúncios, ou os criativos, ou qualquer produção textual, um blog, né? Hoje, o ChatGPT, né? A gente treinou ele lá, e ele mesmo consegue trazer para a gente um texto perfeito, já com emoji, com hashtag, com a estrutura de SEO, persuasivo, né? A gente só fala para ele, respire fundo e faça, né? É a palavrazinha legal do prompt ali, né? E aí ele vai criar para você, então isso otimiza. Então se você utilizar, na verdade, você deve utilizar, né? Se você nunca mexeu no ChatGPT, vai lá, mexe um pouquinho que você vai se surpreender, fazer um e-mail, alguma coisa, né? Então essa é uma das primeiras etapas, né? Então, você tem o ChatGPT de maneira individual e você tem também, né, a utilização das plataformas LLM, né? Eu só falei ChatGPT, mas tem o Gemini, tem o Cloud da Anthropic, então tem várias outras, né? Tem o Copilot também. Então, tem várias plataformas de inteligência artificial. E você pode utilizar também para automatizações, né? Então, por exemplo... na Descomplicando Empresas, a gente fez uma automatização com inteligência artificial que cria um plano personalizado para as empresas, né? E é personalizado mesmo. Você conversa com a inteligência artificial, ela vai trocando uma ideia com você e no final você recebe no seu e-mail, no mesmo instante, um plano de negócio falando sobre gestão empresarial, gestão financeira, marketing e vendas. Que, aliás, a gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo. Então, se você está curioso, vai lá e faz o seu plano de negócios com a nossa inteligência. Descomplica aí. Descomplica aí, é verdade. E o bacana é que o quê? É uma coisa que é legal, mas não é para ser legal, é para trazer dinheiro. Mas como é que isso traz dinheiro? Traz por quê? Porque ela vai qualificar. Então, você vai digitar lá, ela vai qualificar você. Então, algumas perguntas são importantes para o time comercial. E aí, quando a gente entra em contato com a pessoa, a chance de você gerar um melhor rapport de venda, de você já saber exatamente qual é a dor dela e oferecer o serviço certo, ela é muito maior. Então, hoje, por exemplo, a Fio, de ponta a ponta, ela utiliza estratégias de inteligência artificial para ajudar, né, as outras empresas que a gente são os nossos clientes a gerar resultado. Então, a gente tem agente de academia, né, dentista... tem vários agentes, né, de automação, né, que a gente automatizou para gerar leads extremamente qualificados e ricos. Que legal. Show de bola, show de bola. E pensando aí no futuro da Fio, o que você enxerga aí para
os próximos anos, para essa próxima etapa da Fio? O que vem pela frente? O que a gente pode esperar? Legal. Não só a Fio, como as demais agências de marketing, elas não vão ser tão necessárias. Por quê? Porque está chegando num ponto de automação tão grande que o próprio empresário vai conseguir fazer e ter resultados incríveis. E aí a importância da consultoria. Entendeu? Então a Fio, hoje ela se preocupa em automatizar ao máximo para que tenham produtos que sejam automatizados e que as empresas consigam usar, que vão ajudar por um preço menor, mas a gente consiga, com a Descomplicando, né, fazer o que talvez, não é que é o mais importante, mas vai otimizar, porque ao invés de você gastar uma grana com uma agência, né, você pode gastar com a consultoria e a consultoria conseguir oferecer um serviço personalizado ali de marketing digital, que com inteligência artificial tal, que ela vai conseguir, né, para você ter uma ideia, com a inteligência artificial, muitos CRM, RP, muitos desses processos vão começar a ter uma alteração muito grande. Eu estava conversando com um colega, ele foi num simpósio de inteligência artificial lá em Nova York, e ele estava falando, e aí o que acontece, né? Para a gente treinar a IA, a inteligência artificial, a gente usa dados, né? Banco de dados. Só que esses bancos de dados, eles geram uma coisa chamada token, né? E esses tokens é o que a gente paga, e é muito caro os tokens. Porém, né, agora a alteração disso tudo vai ser o quê? A inteligência já vai começar a analisar o gráfico sem os dados em tabelas num banco de dados. Ela vai ver a imagem do gráfico e ela vai conseguir analisar aquilo. Então, o que acontece? Se eu estou fazendo uma campanha, tá? Hoje, por exemplo, faz uma campanha de Facebook e a gente gera um gráfico dela, eu já consigo hoje fazer com que a inteligência artificial olhe aquela imagem e fale o que eu devo fazer na minha campanha, melhorar na minha campanha para eu ter mais resultado. Então, por exemplo, o CTR está baixo, é um indicador lá, CTR. Então, o que eu preciso fazer se o CTR está baixo? Eu preciso melhorar meu criativo. E ela vai falar isso, né? Então, vai ser muito mais importante para o empresário uma consultoria para ele saber utilizar das ferramentas que vão surgir, ainda mais com 5G, que imagina, se hoje já está assim, quando a internet ficar mais veloz ainda, ele vai precisar só de direção, porque agências, né, não estou falando que, estou num cenário bem pessimista, assim, né, mas vai levar um tempo ainda, né, lógico, hoje em dia a gente tenta ao máximo automatizar o máximo de coisa possível, mas a tendência do mundo é essa, né, é cada vez mais ficar mais automatizado e isso tudo fazer com que o indivíduo consiga ele mesmo fazer. Se você pegar as plataformas hoje de anúncio, né, já tem lá, faça no modo, o Google lançou agora como é que é o nome? Agora eu esqueci, desculpa, minha cabeça tá... Mas tem um modo lá que ele já vai criando a campanha e vai te ajudando. E o Facebook também, né, então... campanhas inteligentes, é algo do tipo assim, sabe? Então você já consegue fazer alguma coisa ali. Só que os resultados, né, aí precisa ser no manual, porque você tem sempre alguma coisa que você sabe a mais ali e tal, né? Porque é um robô que tá fazendo, não é você, né? Mas assim, já dá, né? Se você, não quero gastar, vai lá e faz uma campanha inteligente. Mas assim, o resultado não vai ser tão bom quanto uma agência cuidando disso, né? Sim. E os feelings também, né, de criação, por exemplo, de imagens. Tem o Llama, né, que faz a questão das imagens, bem legal. O ChatGPT consegue criar, mas assim, as imagens não tão bacanas ainda, né? Eu ainda sou muito a favor da foto, então quando o cliente, fechou um site, vamos tirar fotos reais, vamos fazer um vídeo, né? Porque a interação é com pessoas, né? Mas o futuro da Fio é e sempre será tecnologia. Tecnologia de ponta e sempre trazendo novidades, né? Assim como o Growth, a gente entrou de cabeça, a gente fez parceria com o Rafael Lassance, que é um dos maiores do Brasil, a gente esteve junto, então eu fui treinado ali por ele, e aí não acabou o Growth ainda existe, tanto é que eu uso muito na consultoria, e a inteligência artificial, ela está agora, a Marketing Fio não podia ficar atrás,
e a gente já lançou um monte de agente, como o agente que a gente vai deixar aqui para vocês testarem, e é só a pontinha do que está acontecendo. Para você ter uma ideia, eu estou num grupo lá de várias pessoas que fazem inteligência artificial, e tem um colega nosso que ele automatizou a agência inteira dele. Então, o copywriter dele, a pessoa que cuida das redes sociais, o gerente, quem tira dúvidas, é tudo inteligência artificial. E aí eu estou conversando com ele agora para eu automatizar a minha empresa. Inclusive, eles falam que nesse ano ou no próximo vão começar os primeiros unicórnios de pessoas de uma pessoa só, né? Porque ela automatizou tudo com a inteligência artificial e ela vai tocar uma empresa inteira. Então, eu acho isso incrível, e se eu ficar falando aqui, eu não vou parar de falar, né? Então, vocês já viram que a Fio tem o seguinte, tecnologia e inovação sempre. Caramba, que legal, que legal. Encaminhando para o final já, diz aí, algumas dicas, umas 3 dicas para o empreendedor realmente estruturar ali o que você acha que é fundamental para ele ter no marketing dele, na empresa dele, para que ela tenha sucesso. O que você acha que precisa ter? Tá, então o básico, né? Então você tem o básico. O que é o básico? Eu preciso estar nas redes sociais. Qual? Em todas. Vê lá que você consegue entrar, esteja. Você precisa estar no Google Meu Negócio e você precisa ter um site. Ponto. Então, no orgânico é isso. Você consegue fazer tudo isso de graça, tá? Que eu falei aqui. Beleza. Aí, depois que você tem isso, ou se você já tem isso, o que você precisa fazer? Você precisa ir para o tráfego pago. Por quê? Você consegue, como eu falei anteriormente, segmentar um grupo de pessoas, certo? Então, em qual rede social eu preciso trabalhar o tráfego pago? Já falei, em todas. O possível. Por quê? Você trabalha de maneiras diferentes. Então, tem de fundo de funil, como o Google, por exemplo, e você tem de topo como o Instagram, né? Aí entra outra coisa importante, que é o que a Priscila falou, que depende do seu negócio, você utiliza uma rede ou outra. Então, para arquitetos, o Pinterest é legal, quem trabalha com móveis planejados, etc. Eu já trabalhei com venda de blindagem de carro, eu utilizei o LinkedIn. Restaurante, Instagram e Facebook, com certeza. Então, assim, cada rede tem uma, mas faça a gestão de tráfego. Pague para que você consiga ter resultado. Teve até um estúdio de como é que é o nome? Pilates. De Pilates, né, que a gente atendeu, que ela veio na consultoria, ela mesma aprendeu a fazer a gestão de tráfego ali, e ela teve um ROI absurdo, de ROI 9. ROI, para quem não sabe, é o retorno do investimento, de 9 vezes o que ela investiu no tráfego. Então, assim, com uma campanha de Facebook e Instagram. E ela falou, Heron, vou parar porque eu tenho que abrir outra unidade para atender se chegar mais gente, né? Então, e a gente ficou feliz pra caramba. Então, ela fez, na consultoria, a gente passa toda essa... Como fazer tudo isso, né? Então, você tem ali o tráfego. Levando para o site é interessante porque você consegue fazer o remarketing. É por isso que o Black Friday é em novembro. Quem não sabe, Black Friday é em novembro por quê? O marqueteiro, ele vai juntando, que trabalha bem, é lógico que ele vai juntando todos esses dados do ano, e aí quando chega em novembro ele faz promoções de arrebentar. Então até uma dica, né, por exemplo, você entrou lá no Magazine Luiza para comprar um liquidificador, você não comprou, aí de noite você está no sofá, aparece o liquidificador lá, você fala, meu Deus, como é que apareceu isso aqui? É o remarketing, né? Então, e uma dica agora para você como consumidor. Se você for comprar alguma coisa, não compre no dia. Vai na loja, vai até o carrinho, coloca no carrinho, clica no botão comprar e sai. Você pode ter certeza que no próximo dia vai aparecer lá uma promoção especial para você. Por quê? O algoritmo, né, do remarketing, ele sabe que você foi até ali e você não fez a compra e ele quer te vender. Então, faça isso que você vai ver. Eu consigo economizar aí no ano, acho que uns R$1.000 só fazendo isso. Olá, isso aí é um negócio legal. E do site, você tem um site bem estruturado, né, como eu falei, com estrutura para receber os códigos de remarketing, boas fotos, como eu falei, nada de banco de imagens, né? Se não ter como, utilize, mas se você puder contratar um fotógrafo, ter vídeos, né? Ter um blog, ter um FAQ, e é importante ter botões ali, que é o call to action, né? Chamada para ação, sempre ter lá o botãozão do WhatsApp para ficar fácil da pessoa chegar até você, né? Mas não adianta você ter um site também
e não fazer tráfego. Senão fica um elefante branco, né? Senão fica um elefante branco. Né, a rede social ainda você consegue ter uns likes lá. Não vai ter venda, mas vai ter like. O site não vai ter venda, mas também não vai ter like. Então, o interessante é você trabalhar o tráfego pago e no mês, né? Quanto eu devo investir aí? Aí depende muito, né? Eu costumo fazer uma conta de bar bem suja, tá? Muitos colegas da profissão vão falar, ai, olha o que ele tá falando, mas enfim. Se você tem um negócio local, é pequeno ainda, pense que o mínimo de investimento ali, em média, é $1. Converte isso para real, né? Mas assim, vamos falar que cada dólar é R$10 por dia. Então, $1 por dia, R$10 por dia. Então, no final do mês, seriam R$300. Então, trabalhando 2 vezes o mínimo, para começar, para você ter os primeiros números, os primeiros indicadores, ver os painéis, tudo, talvez ali, talvez não. O ideal, o interessante é trabalhar R$600 até R$1.000 para começar. Só que tem umas dicas, tá? O Google, se você colocar 1.200, ele te oferece mais 1.200. Então, assim, é vantajoso, né? Então, procure saber isso aí. Você vai ver lá, ele vai oferecer para você. Então, é interessante colocar. O LinkedIn também, né? Só que é um pouco mais caro do LinkedIn. 1.500, eu acho. A última vez que me mandaram e-mail. Eu acho que até que é $1.500, se eu não me engano. Ah, é? Não é real, não. Olha só. Né? E o LinkedIn, ele tem umas variações do Sales Navigator, ele tem uns negócios lá, mas o LinkedIn é muito bom também. Ali é onde estão os empresários, né? A gente não tem as redes diferentes. No TikTok tem as dancinhas, no LinkedIn tem os empresários. Onde a sua empresa, ela vende? Para os empresários ou para os jovens ali? Né? Então, assim... então o básico é esse, é você estar no orgânico com todos esses caras ali, fazer a gestão de tráfego bem feita e algumas questões importantes. Se você vende curso, então existem plataformas para você colocar o seu curso e você conseguir monetizar o seu conhecimento. Então às vezes você tem um conhecimento e está deixando dinheiro na mesa, né? Descomplicando mesmo, a gente colocou vários dos nossos conhecimentos em formato de curso e tá lá. Então você pode ir lá, eu quero saber como é que eu faço essa tal de gestão de tráfego que você está falando. Tem curso lá, né? Quero fazer um site? Tem lá. Eu quero mexer no Canva? Tem lá. Então, e quem faz a consultoria com a gente, tem tudo isso também. Tudo isso lá. Então, se você quer fazer um curso, tem as plataformas de curso, né? E você pode estar lá também. E por fim, né? Para quem quer começar também, comece a estudar um pouquinho de inteligência artificial. Então, utilize ali o ChatGPT para fazer os seus textos, o Canva, né, para fazer as suas imagens. Inclusive, eu não sabia mexer no Canva, agora eu estou usando direto o Canva. É muito mais fácil, né? É muito fácil e intuitivo. É muito fácil e intuitivo, então comece a deixar mais bonitas suas redes com isso. E a inteligência artificial também para auxiliar vocês. Já comecem agora, porque senão vocês vão ficar para trás. É isso aí. Ótimo. Tem algum assunto que eu não perguntei? Eu sei que o tempo é curto, mas algo que você gostaria ainda de abordar? Não, eu acho que é isso. Acho que a gente falou o básico, né? O restante, quem quiser, aí entre em contato conosco. Exatamente. Aliás, todos os contatos nossos vai estar aqui na descrição desse vídeo. Então, indico você a conhecer mais tanto da agência quanto da Descomplicando. Então, a Marketing Fio, ela vai lá, arregaça as mangas e faz por você o seu marketing, né? Já a Descomplicando, ela vai te orientar como o seu marketing precisa ser feito para que você tenha mais resultado. Então, essa a diferença e por isso que é muito legal essa parceria, porque um te orienta e outro, se você não quiser fazer com as próprias mãos, você vai lá e contrata a Marketing Fio, né? E antes de terminar esse episódio, já te aviso, já te peço para deixar aí o seu like, compartilhar com mais pessoas esse vídeo para que a gente auxilie cada vez mais empreendedores, né? E também nos siga nas redes sociais, @Descomplicando Empresas. Heron, deixa aí a sua última mensagem e também as suas redes sociais. Então, eu queria agradecer aqui a Priscila, minha sócia, e realmente
venho novamente falar, sigam aí as nossas redes sociais, porque o conhecimento que a gente está passando é um conhecimento muito interessante, né? E como eu disse, você pode fazer, né? Então, quer contratar agência? Tranquilo, eu vou ficar até mais feliz. Mas a gente mostra o caminho, tá? Como consultoria, falando um pouquinho de consultoria, a gente realmente, se estiver com dúvida, a gente ajuda, a gente leva especialistas, né? Não sou só eu, então tem especialista em Google, tem especialista em TikTok, tem especialista em tudo lá dentro, para que você realmente consiga fazer sozinho, se for o caso, né? Quando é consultoria. Mas a agência, se você está procurando uma agência hoje, vou deixar aqui embaixo também, que é o www.marketingfuel, né? Que se escreve fuel, né? fuel.com.br. Aí você clica lá e aí tem um monte de inteligência artificial lá. Se você quiser fazer o orçamento, tem lá um agente com inteligência artificial que faz o orçamento 24 horas, 7 dias sem descanso. Se você quiser, também tem um plano personalizado para marketing, né? Assim como esse que está aqui embaixo, que é personalizado para a empresa como um todo, não só em marketing, né? Então é isso. Show de bola, Heron. Muito obrigada pela presença e agradeço também você que ficou nesse vídeo até o final e espero ter agregado ainda mais para a sua empresa, que esse é o foco da Descomplicando Empresas. Então, até o próximo Pode Descomplicar.